Então, meus irmãos, nós estamos, numa grande jornada, falando sobre Daniel, né? O nosso intuito aqui é trazer assuntos, sobre escatologia, e não tem como falar de escatologia sem nós falarmos aqui sobre esse livro de Daniel. Só para nós relembrarmos, tudo que nós já falamos, desde o início, quando o povo foi levado cativo, Nós falamos semana passada, inclusive esse cativeiro, ele foi profetizado por Jeremias no capítulo 25. E interessante, vou falar, não, acho que semana passada eu acabei não terminando, mas hoje provavelmente nós vamos terminar no final. Eu já vou passar aqui para eu não esquecer, mas como nós vamos finalizar aqui o reino da Babilônia, no capítulo 25 de Jeremias, Jeremias ele profetiza sobre a ida do povo de Deus para o cativeiro. E o interessante é que no capítulo 50 ele vai profetizar sobre Nabucodonosor. Deixa eu até pegar aqui, vamos ler aqui para finalizar, antes que eu esqueça. Eu nem ia ler isso aqui, mas, né? Ó, Jeremias capítulo 50. Então, no 25, ele fala do povo, ele explica para o povo há quantos anos que ele vem falando a respeito do povo converter os seus caminhos, e aí fala o que o Deus já tinha, então, sentenciado ou profetizado a respeito dessa ida para o cativeiro. No capítulo 50, então, agora ele vai falar sobre a Babilônia. Ele vai dizer assim: a palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias, o profeta. Declarai vós entre as nações e divulgai, e erguei um estandarte, divulgai e não ocultai, dizei: Babilônia é tomada. Bel, lembra que nós falamos sobre os nomes, daqueles que foram levados, tanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foi mudado os nomes deles, que adoravam a Bel, que era uma das deidades, uma dos deuses da Babilônia, que era esse Bel. E aqui ele fala: Bel está perplexo, Merodach está quebrado em pedaços. E aqui ele vai falar uma série de coisas. Aí, a partir do versículo 13, ele vai dizer assim: por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, porém ela será inteiramente desolada. Todo aquele que passar por Babilônia estará atônito, assobiará por todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem contra a Babilônia, ao redor, todos vós, os que entesais o arco, atirai-lhe. É como se ele estivesse dizendo assim: preparem-se para a batalha, Como se ele estivesse dando uma ordem para os anjos, uma ordem espiritual. Todos vós que têm posses de arcos, Entrem em fila, se preparem e atirem. Não poupeis flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor. Ela deu a sua mão, seus alicerces estão caídos, e os seus muros estão destroçados, porque esta é a vingança do Senhor. Exercei vingança sobre ela, como ela tem feito, fazei para com ela. Cortai de Babilônia o semeador, e aquele que maneja a foice do tempo de colheita. Por medo da espada opressora, eles virar-se-ão cada um para o seu povo, e eles fugirão cada um para a sua própria terra. Israel é uma ovelha desgarrada. Os leões o afugentaram. Primeiramente o rei da Síria. Lembra que nós falamos semana passada? Vem o rei no império do Egito, depois o império da Síria, e aqui ele vai dando sequência. O devorou. E por último, este Nabucodonosor, o rei de Babilônia, quebrou seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu punirei o rei da Babilônia e a sua terra, como eu puni o rei da Síria. Amém?
Então vê que Jeremias, ele profetiza todas essas coisas, irmãos. Tanto a ida para o cativeiro e no capítulo 50 também o que Deus iria fazer com a Babilônia. Amém? Glória a Deus. Bom, falamos sobre a ida desse cativeiro, né? Falamos sobre Daniel e os seus amigos que se abstiveram, né, do alimento do rei, o quanto eles se separaram das coisas do rei, se mantiveram firme. A Torá, no caso, né, o que eles ensinavam naquela época era a Torá, a lei do Senhor, então eles se mantiveram firmes. Passamos aqui também sobre aquela estátua, deixa eu compartilhar aqui para nós trazermos a lembrança. Vocês estão conseguindo ver aí? Agora sim, né? Sim. Então, Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua. Daniel, então, buscou o Senhor, obteve a revelação, trouxe a revelação aqui, então, para o rei, né? Falamos também sobre aquela pedra, no final, que é a pedra que dará nos pés da estátua, que essa pedra que nós sabemos que é Cristo, né? O reino de Cristo, virá e destruirá todos esses reinos. Amém? Falamos aqui também sobre as fases de cada reino, né? Cada reino vai ter uma fase e que no final aqui o Senhor vai trazer então a vitória. Semana passada acredito que nós falamos também sobre os animais, né? Que está no capítulo 7. Não sei se eu cheguei a falar aí para vocês os animais. Li também, né? Estão aqui, ó. Sim. E também faz, né, um comparativo com cada parte da estátua. Até eu fiz, semana passada também mostrei uns mapas para vocês falando sobre o período de cada um, a região que cada um ocupou. Só trazendo aqui para os irmãos lembrarem. Aqui fala do Império da Grécia, toda a região que foi tomada. Essa parte aqui, ó, amarela, essa parte aqui da mais laranja, verde e essa parte azul aqui no Egito, nós falamos que são os 4 generais, né, que vieram depois de Alexandre o Grande. Deixa eu voltar aqui para que a gente recorde bem isso aqui. Bom, nós temos aqui, ó, cabeça de ouro, Babilônia com Nabucodonosor. Amém? Os braços de prata, os Medo-Persa, com Ciro e Dário. Amém? Depois aqui o ventre e as coxas de bronze, Alexandre o Grande, que quando ele morre, quem sucede ele, então, são os 4 generais. E depois as pernas de ferro vem o Império Romano. Só que aqui com Alexandre o Grande, nesse mapa aqui, nós vemos o quê? Que ele se dividiu em 4, os impérios. Amém? Só que os reinos que se sobressaíram dos 4 foram 2, que é esse amarelo, que é o dos Seleucidas, e esse azul, que é dos Ptolomeu. Então, Reino do Sul, Ptolomeu, Reino do Norte. E que entre eles ficaram aqui fazendo guerra, fazendo batalha, até que Roma entra em cena. Porém, desses Seleucidas, surgiu um homem, até que nós falamos semana passada, que era aquele Etíoco Epifânio, que nós vamos até ver mais adiante aqui, que a ele foi dado como simbolizado como aquele pequeno chifre que representa o anticristo. Amém? Mas depois mais nós vamos trazer isso aqui só para nós relembrarmos o que nós falamos aqui. Aqui então o reino de Roma, que também foi um reino dividido, né, o oriental e o ocidental. E aqui eu fiz um mapa agora, que acho que vai ficar um pouquinho fácil para vocês identificarem. Olha só. Egito, Assíria, impérios passados, ao qual nós lemos agora aqui em Jeremias que o Senhor tinha exercido um juízo sobre o rei da Síria. Mas se você voltar, você lembra também que o Senhor também exerceu um juízo sobre o Egito, né? Lembra?
Faraó, quando o Senhor manda lá as pragas. Depois nós vamos ver também que as pragas, na verdade, o Senhor estava exercendo um juízo sobre os deuses do Egito, né? Aquilo que ele mandou na terra, né, contra o Faraó e contra o Egito, na verdade era uma batalha que estava acontecendo. Não, não vou dizer uma batalha, mas era um juízo que estava acontecendo no mundo espiritual. Como nós não vemos o mundo espiritual, o Senhor nos mostra no natural o que está acontecendo no espiritual. Amém? Então nós vemos aqui o Senhor exercendo juízo sobre os deuses do Egito, sobre a Síria e agora também sobre Nabucodonosor e todo o restante. Então aqui eu acho que vai ficar bem fácil para a gente compreender tanto o capítulo 2 que fala da estátua de ouro, né, a cabeça de ouro e os demais metais, e também no capítulo 7 onde vai falar aqui sobre os animais, que é um comparativo, tá? Então, Babilônia, com Nabucodonosor, é representado tanto pela cabeça de ouro, tanto quanto o leão com asas. Então, por que o leão com asas? Porque nos muros da Babilônia, todos os muros tinham leões alados, ou seja, leões com asas. Então, por isso que esse leão com asas simboliza a Babilônia. Aí nós vamos ter, então, o Império Medo-Persa, né, que é o peito aqui de prata, o peito e os braços, né, com cílio e dário, e também o urso aqui que tem as 3 costelas na boca, falando também que essas costelas apontam para 3 vitórias importantes de Círio e Dário. Após o Império Medo-Persa, então quem entra em cena? A Grécia com o Alexandre o Grande, né, que ele conquistou uma vasta imensidão de terras em muito pouco tempo. Se não me engano, acho que foi em 12 anos ele conquistou toda aquela imensidão de terras. Aí, quando ele morreu, ele não deixou um sucessor, então quem tomou o lugar dele foram os 4 generais, ao qual nós falamos aí. Né? Então, por isso que essa estátua, até ela é muito profética. Né? Ela começa aqui no ventre, como um império, porém ela termina nas coxas. Né? E as coxas são duas, que são o Reino do Norte e o Reino do Sul. São dois, se terminou um império dividido. Amém? E aí, nos animais, você vai ver que ele traz aqui um leopardo com 4 cabeças e com 4 asas, né? Mostrando que o leopardo é um animal muito rápido, né? Então, essa agilidade, essa rapidez do leopardo, ele aponta para Alexandre o Grande. Por quê? Porque foi com a velocidade com que ele conquistou todos os reinos. Por isso que eles trazem esse animal para simbolizar ele. E as 4 asas e as 4 cabeças são justamente os 4 generais. Amém? Aí nós vamos ver agora o Império, né, de Roma, que eu coloquei aqui imperadores e papas, que simboliza aqui também. Aqui eu trouxe um animal, né, figurativo. Por quê? Porque nos textos aqui, no capítulo 7, ele vai dizer que esse animal ele é diferente de todos os restos, todos os outros animais. Ou seja, esse governo ele vai ser diferente de todos os outros. Amém? E aqui também, depois, no final, nós temos 10 dedos, né, que são os pés misturados com barro, que é ferro e barro. E o animal aqui, o chifre que vai ser mostrado, né, os dedos aqui, ó, que são 10 dedos, são 10 chifres, nós vamos ver aqui também que, dentre esses 10 chifres, vai surgir um chifre pequeno, com olhos e com grande boca falando blasfêmia. Esse chifre pequeno aqui, que eles trouxeram ele como pequeno, porque ele começa pequeno, ou seja, é um reino que vai começar pequeno, com um pequeno poder, mas que vai crescer. Esse pequeno chifre, que é um governo pequeno que vai crescer e falando muitas blasfêmias, é o anticristo. Amém? Então, o que acontece? Qual é esse império? Esse império aqui, ele vai se dar na última semana que depois nós vamos estudar. Estou falando aqui porque mais adiante nós vamos trazer isso à lembrança e só para os irmãos já ter isso aqui na memória. Então, esse império aqui, ele vai ser um império misturado, né? A força do ferro
porém a fraqueza do barro. Então vai ser um império parcialmente forte, um império parcialmente fraco. Porém, eles não vão se misturar. Isso aqui, irmãos, dá uma série de ideias. Por quê? Porque se eles não se misturam, isso pode ser algo semelhante a um governo espiritual ou até mesmo algo que vai influenciar espiritualmente, que vai ter um poder, porque aqui ele fala que é um poder, é o ferro, ou seja, é um governo forte, porém tem a fraqueza do barro. O que o barro simboliza? Esse lamacento, a humanidade, o pecado, os pecadores. Então, nós não temos ainda clareza, mas pode ser, né? No final dos tempos, um governo que ele é humano, influenciado fortemente pelas trevas. E aí o que acontece? Através dessa junção, eles vão se unir para esse propósito. Mas os textos dizem que eles não vão. Deixa eu até ver se eu acho aqui, eu queria ver se eu achava a. Deixa eu pegar aqui, que eu quero ver o termo que ele usou. No capítulo 2 ele vai falar isso. Olha só, no capítulo 2 ele está falando aqui dos dedos. Capítulo 2 no versículo 43 ele vai dizer assim: E enquanto tu viste o ferro misturado com barro, lamacento, eles irão se misturar à semente dos homens. Olha só. Se ele vai se misturar à semente dos homens, quer dizer que esse governo é um governo espiritual. Porém, eles não se apegarão. Né? E aí, quando nós falamos essa palavra, se apegarão, ele dá a ideia como se ela, no princípio, quando ele fala sobre o homem e a mulher, que o homem apegar-se-á, se unirá à sua mulher e eles se tornarão um. Ou seja, o que representa? É que os espíritos vão influenciar, né, o humano nesse governo, porém eles não vão se casar, ou seja, não vão se tornar um. Lembra que primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, ele diz assim que quando o Espírito de Deus se une com o Espírito do homem, ele se torna um? Então, nesse caso, esse reino, ele não vai se tornar um. Eles não vão possuir os homens, mas vão influenciar. Agora, que influência vai ser? Pode ser, às vezes, uma influência maligna somente pela mente. Às vezes pode ser por cultura. Porque hoje, o que é mais fácil de você dominar um povo? Pela cultura. Como que nós vemos isso? Por exemplo, Roma. Hoje, se você observar, Roma, ela não precisa batalhar, guerrear contra os países. Mas em todos os países, o Império de Roma está lá ainda. Como? Pelas igrejas. Todas as cidades que tu vai, o melhor terreno da cidade tem uma igreja católica. Todos os países têm uma igreja católica. E dentro da igreja católica, o que rege ali, as leis que regem ali são de Roma. E o que a igreja católica, o que Roma faz através da igreja católica? Traz uma cultura. Estão entendendo? Então, como que pode se dar esse governo? Através de uma cultura, ou através da mentalidade, de você transformar a mente das pessoas. Eu nem queria entrar aqui agora nesse assunto, nesse momento, mas quando fala sobre o governo do anticristo, quando fala sobre a marca da besta, que nós achamos que é um número, que achamos que é a internet, mas o que nós temos que entender? Quando ele fala lá sobre a marca da besta, que tiver a marca na testa ou na sua mão, o que isso representa? Na verdade, o que é? Tudo aquilo que a cabeça pensa, a mão exerce. Assim como eu penso, assim eu ajo. Então, antes de eu agir, primeiro tem que vir o comando da minha cabeça. Por isso que a Bíblia nos aconselha a nós renovarmos a nossa mente, o nosso entendimento. Então, veja que
A marca da besta aponta muito mais para um estado mental, ou seja, uma, uma cultura mental no fim dos tempos, do que propriamente por um chip, alguma outra coisa que o pessoal tem falado. Porque no final dos tempos, as pessoas vão estar pensando em si, elas não vão pensar em Deus e não vão agir conforme as obras de Deus. Então, esse governo, por isso que eles vão transformar a mente, mas o que eles vão fazer? Eles não vão se unir, eles não vão casar. Porém, esse pequeno chifre que está aqui no canto, esse pequeno chifre, depois nós vamos, né, no final vocês vão compreender, mais no final do curso, quando nós trouxermos aqui sobre a linha do tempo das 70 semanas, que a última semana de Daniel que ele traz, ela será dividida em dois períodos de 3 anos e meio. E no meio dessa semana, o diabo e Satanás ele vai vir para a Terra. E quando ele vir para a Terra, ele vai possuir o anticristo, que será uma pessoa. Então, na última semana, é um período de 7 anos. Então, os 3 primeiros anos e meio, Né? esses, esses 3 primeiros anos, o anticristo, ele vai ser, muitos pensam que ele vai ser um cara mau, mas ele não pode ser um cara mau. Por quê? Porque o anticristo, no final, as pessoas vão, até vai ter, acho que é em Tessalonicenses, que ele fala que quando as pessoas olharem e achar paz no mundo, repentina destruição virão sobre eles. Então, nesse momento, o que as pessoas vão estar buscando? A paz mundial. E tanto é que já se fala num governo mundial, numa ordem mundial. Então, vai surgir esse cara bacana para quê? Para trazer a paz mundial. Uma falsa paz. É ele que vai fazer uma paz em Israel com o povo dos arredores. É aí que vai se dar a reconstrução do terceiro templo. E aí, no meio da semana, que é nos 3 anos e meio, na metade dos 7 anos, ele vai fazer algumas coisas que nós vamos falar depois, só para não, né, não ver ao caso agora. Mas no meio da semana, né, ou seja, no meio desses 7 anos, Satanás vai ser expulso do segundo céu, nós vamos falar isso posteriormente também, e ele vai ser lançado na terra e vai entrar então no corpo do anticristo. E aí ele vai dar todo o seu poder para o anticristo. Então esse anticristo ele é simbolizado justamente por esse chifre pequeno que abre a sua boca e fala grandes blasfêmias contra Deus. Amém? Então acho que aqui todo esse panorama aqui que nós trouxemos aqui acho que vai ficar bem fácil, né, a compreensão desses reinos aqui. Amém? Irmãos, isso aqui é algo incrível porque Daniel, imagina Daniel sonhando isso aqui numa noite. Só que isso aqui não aconteceu numa noite. Daniel viveu um longo período aqui. E ainda isso aqui está indo à frente de Daniel, está indo à frente de nós. Mas Daniel teve toda essa visão num sonho, né? Então, num sonho não. Nabucodonosor teve esse sonho e Daniel teve a revelação tanto do sonho quanto da interpretação. Então é algo grandioso, né? Então veja que toda essa separação de Daniel, a forma com que ele vivia, né? Uma forma de pureza, uma forma de zelo pela lei, um cuidado com as coisas de Deus, trouxe essa revelação grandiosa. Por isso que hoje, irmãos, nós falamos, né, que é interessante, a gente entende que é muito difícil a nossa transformação. É um processo, né? Porque nós vemos de culturas diferentes, é, a sociedade ainda impõe muito a cultura de hoje, com as suas datas, com as suas festividades. Os familiares ainda estão dentro dessas culturas. Nós sabemos que é difícil você transformar a mente. Imagina se nós que temos a Cristo já é difícil nós transformar a nossa mente. Imagina as pessoas que ainda não foram iluminadas pela presença do Espírito Santo. Então nós entendemos.
Mas o que a gente quer que também os irmãos entendam é que é muito importante e faz muita diferença o quanto mais puro você viver na palavra do Senhor, na presença do Senhor, quanto mais você se purificar, quanto mais você se separar das coisas do mundo, muito mais você consegue receber da parte de Deus. Essa semana, inclusive, eu coloquei. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui. Essa semana eu coloquei até um vídeo, né? Não sei se todos viram, mas o pastor falando algo e aquilo me chamou muito a atenção porque realmente aquilo faz muita diferença, né? Porque normalmente quem vai ministrar a palavra pode perguntar para quem ministra. As pessoas dedicam tempo lendo as escrituras, orando, buscando no Senhor algo para trazer para os irmãos. Ou seja, aquilo há um tempo de se dedicar para as escrituras, há um tempo de se separar, ou seja, você sai das redes sociais, né? Você fica num local separado para quê? Para meditar nas escrituras, ou seja, você se dedica. E aí, quando você se dedica esse tempo, é impossível você não ficar extremamente no espírito. Você fica muito sensível no espírito. Você lê, você começa a ter a revelação. Às vezes tu escuta uma música, o Senhor começa a te revelar através daquela música, alguma palavra. Então você fica muito sensível ao espírito. Aí quando você chega para trazer a mensagem, se aquele que vai receber a mensagem não fez a mesma coisa, não se separou, não meditou, não orou para poder também entrar em espírito e receber aquela palavra em espírito, não vai ter como você receber, não vai ter um desencontro. Por quê? Porque você vai trazer uma palavra espiritual, mas a pessoa está carnal, ela está na carne. Então vai se desencontrar as linguagens. Aí nós vamos estar falando de algo e você vai estar entendendo outra coisa. Então, por isso que a gente fala, irmãos, quanto mais você se separar para o Senhor, se consagrar ao Senhor, né, você tentar purificar a sua mente, se dedicar às Escrituras, vai ser muito mais fácil de você compreender as mensagens, de você ter entendimento dessas revelações e até mesmo você receber direto do Senhor as revelações. E nós vemos através aqui da vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o quanto eles receberam as experiências que eles tiveram. E o mais legal disso, irmãos, é que as experiências acabam não parando só em você. Porque veja que até os reis viram as experiências através daqueles que pagaram um preço. Porque eles pagaram um preço para ter aquela experiência, eles pagaram um preço para poder ter a revelação do sonho. Mas os ímpios viram a experiência. Então isso é o bacana, sabe? É que isso não fica só em nós. Então, assim como as más decisões que eu tomo afetam outras pessoas, as boas decisões, as experiências com Deus também vai acabar atingindo outras pessoas, no bom sentido, né? Amém? Passado isso aqui agora, irmãos, eu quero fazer uma leitura para nós finalizar aqui no capítulo 7, que eu tenho, meu Deus, eu tenho muita coisa. Eu vou tentar dar uma agilizada aqui. Nós temos bastante coisa para ver. Eu quero fazer essa leitura porque no capítulo 7, depois que ele fala dos animais, ele vai seguir aqui dando uma visão. Só que essa visão que ele está dando, irmãos, a continuidade aqui não é somente desses reinos agora nesse tempo. Ele começa a elevar a revelação, porque ele vai falar agora sobre os céus. Ele vai falar, na verdade, de tudo, de como se dará tudo. Claro que não em detalhes, mas é a revelação de tudo. Amém? Daniel capítulo 7, então. Vamos ler ali a partir do 8, só para a gente observar ali que não sei se eu cheguei a falar semana passada, né, desse chifre pequeno, então eu vou ler a partir dali para que vocês tenham esse entendimento. Versículo 8 ele diz assim: E considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres, removidos pela raiz.
E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. E olha agora o versículo 9. Aqui ele já começa a mudar o nível da revelação. Ele diz assim: E eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias se sentou-se. Esse ancião de dias é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Deus Criador. Amém? Cujas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça como pura lã, e o seu trono era como chama ardente. Agora tente você imaginar isso. Daniel vendo isso, um trono em chamas, e as suas rodas como fogo abrasador. Veja que o trono de Deus tem rodas. 10. Um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele. Milhares e milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. E o julgamento estava pronto, e os livros foram abertos. E então contemplei, por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava, contemplei até que o animal foi morto, ou seja, o anticristo, e o seu corpo destruído e dado à chama ardente, ou seja, essa é a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. E quanto ao restante dos animais, o seu domínio foi retirado. Ainda assim, as suas vidas foram prolongadas por uma estação de tempo. E eu vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao filho do homem veio com as nuvens, e veio até o ancião de dias. Irmãos, vamos só parar aqui. O que ele está dizendo aqui? Eu vi um semelhante ao filho do homem, vindo com as nuvens. Ou seja, se ele viu vindo com as nuvens, quer dizer que ele estava lá, no céu. Agora, você lembra quando Jesus estava com os discípulos e apareceu durante 40 dias para eles? E aí ele vai ao monte, daqui um pouco ele é elevado aos céus, até que ele desaparece nas nuvens? Então vê, enquanto os discípulos estão vendo Jesus subir e desaparecer nas nuvens, Daniel, no seu sonho, está vendo o Senhor chegar no céu, nas nuvens. Olha que tremendo isso aqui. Versículo 14. E aí ele vai dizer assim: E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todo o povo, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Esse é o reino de Cristo, o reino milenar. Amém? Eu, Daniel, angustiei-me em meu espírito, no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça atribularam. Aproximei-me de um dos que estava perto e perguntei a verdade de tudo isso. Então ele me contou e fez-me saber a interpretação dos assuntos. 17. Estes grandes animais, que são quatro reis, olha aí, que se levantarão da terra. Porém, os santos do Altíssimo tomarão o reino e possuirão o reino para sempre e sempre. O que ele está falando aqui? Ele está dando uma visão geral. Ele está olhando para esses quatro reinos e ele vai dizer que os santos do Senhor vão tomar um reino e vão possuir um reino que é eterno, que é esse reino que nós tanto falamos, que entraremos se realizarmos as obras que o Senhor colocou no nosso coração. Por isso que nós falamos, irmãos, que a salvação ela é a porta de entrada, que nos dá acesso, que nos possibilita a entrar nesse reino, a governar com Cristo. Amém? Versículo 19. Então eu viria a saber a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro e unhas de bronze, que devorava, quebrava em pedaços
e esmagava o restante com os pés. E dos 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que surgiu, e perante o qual 3 caíram, e daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava coisas muito grandes, cujo aspecto era muito robusto do que o dos seus companheiros, eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia, que é o que vai acontecer na grande tribulação. Os crentes, os santos do Senhor, que ficarem na grande tribulação, o anticristo recebe poder para fazer guerra contra eles e vencê-los. Até que o ancião de dias chegou e receberam julgamento os santos do Altíssimo, tribunal de Cristo. E o tempo chegou para os santos possuírem o reino. Assim ele disse: o quarto animal será o quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará e a quebrará em pedaços. E os 10 chifres deste reino, que são 10 reis, se levantarão, e um outro se levantará após ele, e ele será diferente dos primeiros. E ele subjugará 3 reis, e ele fará grandes palavras contra o Altíssimo. Esse é o chifre pequeno. E intentará mudar tempos e leis. Observe isso aqui. Mudar tempos e leis. Claro que aqui entra, né, uma grande discussão, mas se você observar, o tempo que nós vivemos hoje, o calendário que nós vivemos, é um calendário romano. E quando ele fala de leis, se você observar alguns mandamentos do Senhor, no catolicismo foi mudado. Porque nos mandamentos o Senhor fala para guardar o sábado. No catolicismo, domingos e festas. E entre outras coisas. Mas isso são suposições, são coisas que, né, aqui entra uma série de questões. Mas é um ponto a nós observarmos. E eles serão dados em sua mão até um tempo, tempos e divisão de um tempo. Ou seja, isso aqui são nos últimos 7 anos, que são divididos em duas partes, né? Falsa paz, a metade da semana, e a verdadeira grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio. 26. Porém, assentar-se-á o julgamento, e eles tomarão o seu domínio para o consumir e o destruir até o fim. E o reino e o domínio e a grandeza do reino sobre todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Eis aqui o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam, e o meu semblante alterou-se em mim, mas eu mantive a questão em meu coração. Então, irmãos, veja que hoje o povo de Deus sofre durante todos os impérios. Pode observar, todo o império o povo de Deus sofre. É perseguido, é massacrado, sempre sofre. Só que no final, esse povo que padeceu, ele herdará um reino que vai exercer domínio sobre todos os reinos. Vai subjugar todos os reinos, todos os impérios. Por isso que nós falamos, irmãos, vale a pena você dedicar a sua vida neste tempo, gastar tempo, investir tempo ao Senhor, para que você tome posse desse reino. Vai valer a pena, porque assim como foi profetizado sobre as outras coisas, assim como Daniel profetizou sobre isso, vai acontecer. Aconteceu sobre o rei da Babilônia, aconteceu sobre os Medo-Persa, aconteceu sobre Alexandre o Grande. Então, essa profecia, irmãos, não vai falhar. Amém? Encerrada essa questão aqui, quero voltar com os irmãos lá no capítulo
onde nós paramos, que nós falamos um pouquinho na semana passada, que foi o capítulo 3. Amém? Vamos voltar para o capítulo 3, vamos dar sequência, vamos, né, entender um pouquinho o que aconteceu a partir do capítulo 3. Irmãos, eu fui aqui do capítulo 2 para o capítulo 7, porque há uma ligação muito grande, que é o que nós falamos aqui sobre a estátua, né, com vários metais, cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro. E há essa conexão com os animais. Por isso que eu fui do capítulo 2 para o capítulo 7, porque você tem que fazer uma comparação. Então, como nós já comparamos os dois, já entendemos a sequência, a linha do tempo, nós vamos dar continuidade agora no capítulo 13 e vamos seguir. Quando nós chegarmos no capítulo 7, a gente pula e avança aí para o próximo capítulo. Amém? Irmãos, estou indo muito rápido. Ficou alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo? Tudo certo? Eu sei que é um assunto assim bem complexo, né? Que a gente tem que é, olhar com bastante cuidado, estudar, né? E às vezes a gente acaba não conseguindo compreender de pronto, assim, rápido. Mas eu tenho certeza que conforme a gente for vendo esse assunto, a gente vai conseguindo, na nossa mente, criar uma linha do tempo de como todas as coisas vão acontecer. Esse capítulo 3, então, eu quero trazer aqui para que a gente reflita sobre as coisas que esses homens passaram. Se você observar, eu quero fazer aqui uma reflexão. Cada império, cada império, o povo de Deus sofreu. E eu vi que há um padrão aqui nisso. E por quê? Porque essa é a forma com que Deus usa para disciplinar o seu povo e para exercer juízo sobre o ímpio. Pode ver, Deus do Egito, Egito, Assíria, Babilônia, Ciro, Dário, todos eles, Alexandre o Grande. Cada império vai aprisionando o povo de Deus. E o Senhor vai exercendo juízo sobre cada império. Então, aqui nós estamos vendo novamente Daniel e os seus amigos sendo oprimidos, sendo provados. E no caso deles, sendo aprovados. Amém? Então, no capítulo 3, há algo muito interessante que você vai observar aqui. O rei Nabucodonosor, ele forma uma estátua toda de ouro. Eu vou compartilhar aqui a tela com os irmãos, que eu trouxe aqui. Então, o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua toda de ouro e ele convoca todas as nações, todas as regiões aos arredores, para que eles viessem e todos se prostrassem diante da imagem que ele construiu. Todos eles adorassem essa imagem. E o que aconteceu? Os três amigos não se prostraram. Agora, olha que curioso. Olhando assim, naturalmente, nós olhamos e vemos que é uma questão só para que fosse testado os três. Mas quando você olha de uma forma espiritual para essa estátua, você enxerga Nabucodonosor dando uma resposta para Deus. Por quê? Porque o sonho que ele teve, a estátua era dessa forma. Ou seja, o que Deus estava falando? Que o governo dele ia ser só a cabeça. Que posteriormente viria outro depois dele. Qual foi a resposta que ele deu para Deus? Fez uma estátua toda de ouro, simbolizando: não, o meu governo será único. Não haverá outro governo depois do meu. Por isso que ele chama todos para se prostrarem diante do reino dele. Por quê? Todo e qualquer que tentasse se levantar contra ele era traição. E a gente sabe que a traição é passível de morte. Tanto é que os três que não se curvaram
foram condenados à morte. Porque, na ideia de Nabucodonosor, eles seriam os traidores que estão se levantando, impedindo de que o reino dele seja o único. Agora, que engraçado, né? Justo eles três, quando você olhar para a estátua do sonho dele, restariam três, que seriam os braços de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro. Três. Porque os últimos aqui são misturados, ferro e barro. Então, o que, que ele olha? Ele olha três que não se curvam. Ele deve estar pensando, esses três são os três que estão tentando vir após mim. Vamos matar. Então veja que, naturalmente, parece que ele está só fazendo uma estátua para que todos adorassem. Mas não, isso aqui era uma afronta a Deus, que Nabucodonosor estava fazendo. Agora, o incrível disso aqui, irmãos, é que cada vez que Daniel, Nabucodonosor, tem uma experiência com Deus, né, através desses homens, ele sempre bendiz o Senhor. Mas depois que ele bendiz o Senhor, ele acaba voltando a fazer o que não era para fazer. Ele acaba continuando com seus deuses, ele acaba buscando os astrólogos, os videntes. O que, que isso nos mostra? Que não basta nós confessar com a boca que amamos a Deus. Porque o Senhor vai nos colocar em situações que vai revelar o nosso coração, porque falar é fácil. Mas as nossas ações vão demonstrar realmente o nosso amor por ele. Assim como Nabucodonosor. Nabucodonosor, depois, no final aqui do capítulo, depois que ele tem toda essa experiência com eles, ele vai bendizer o Senhor. E no capítulo seguinte, ele já pisa na bola novamente. Por quê? Porque, na verdade, ele não se converteu. Na verdade, ele não se dobrou a Deus. Ele falou, mas as suas atitudes mostravam diferente. E aí, quando você lê aqui o que nós falamos semana passada, é que aqui agora começa uma discussão. Que discussão é essa? O Senhor, rei Nabucodonosor, falando para Sadraque, Mesaque e Abednego, para que eles também se curvassem. Só que o Senhor não chama eles por esse nome. Por quê? Porque Nabucodonosor queria que eles adorassem esse Deus. Por isso que ele chama por esse nome. Que espiritualmente, que entre linhas ele está querendo dizer quando ele chama pelos nomes? Quando ele chama pelo nome, ele está dizendo assim: ó, vocês adoram aos deuses da Babilônia. Como que vocês não vão se prostrar ao meu rei? E aí, no versículo 16, nós comentamos aqui semana passada, que no versículo 16, esses homens eles se posicionaram de tal forma que nos serve de exemplo. Eles vão falar assim, ele diz aqui, né? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei, o Nabucodonosor, ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te esta questão. Ou seja, nós não vamos fazer aqui um jogo de palavras, nós não vamos ter cautela para ele responder, nós vamos ser diretos. 17. Se assim for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas, se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Em outras palavras, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele continua sendo Deus, e nós não vamos nos prostrar, né? Ou ele nos livra, ou nós morremos na fornalha, mas morreremos adorando somente ao único Deus. O que é isso? É ser firme. Então, esses homens de Deus, eles nos dão um exemplo que muitas vezes nós não conseguimos ser firmes com um irmão que nem às vezes é uma autoridade.
Agora você imagina você se erguer contra uma autoridade máxima do país, da nação, e você dizer assim: não, eu não vou me prostrar. E é esse o exemplo que ele nos dá, de servir a Deus. Aí o que Nabucodonosor faz? Bom, então nós vamos, preparem a fornalha, acendam, e o interessante é que ele vai falar que ele vai pedir para que eles acendam, que ela fique, deixa eu ver aqui se ele fala, quantas, acho que era 10 vezes mais a fornalha. Versículo 19, na metade na parte B. Portanto, ele falou e ordenou que aquecesse a fornalha 7 vezes. Perdão, não foi 10, foi 7 vezes mais do que se acostumava a acontecer. E olha que interessante no versículo 5, no versículo 20. Ele diz assim: e ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército. Atente para isso. Os homens mais fortes que estavam no seu exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. 21. Então estes homens foram atados, vestidos com os seus casacos, túnicas e seus chapéus, e as suas outras vestimentas, e foram lançados no meio da fornalha. Preste atenção nisso, eles foram lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Só que olha o que diz no versículo 30, no versículo 22. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, os homens mais fortes do exército. Ao chegar só perto, eles só chegaram perto da fornalha para lançar eles. Foram mortos pelo calor da fornalha. Porém, os 3 homens caíram no meio, como diz aqui, caíram no meio da fornalha. E aí ele vai seguir dizendo assim, 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. E ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos. Mas como assim? Foram 3 homens lançados amarrados. E o rei está vendo 4 homens soltos. Caminhando. Caminhando. Isso nos demonstra que eles estavam vivos. No meio do fogo. E eles não têm ferimento. E a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha isso aqui, essa expressão ao Filho de Deus, na verdade, como que o rei saberia distinguir que era um semelhante ao Filho de Deus? Na verdade, algumas versões vai dizer que é semelhante ao Filho de Deuses, ou seja, era um ser espiritual que ele estava identificando aqui, não era um ser natural. Então, veja, foram lançados 3 homens amarrados. E eu estou vendo um quarto e um semelhante a filho de deuses, ou seja, era um ser espiritual. E eles estão caminhando e estão soltos. Aí no versículo 26 ele vai dizer assim: então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou, e disse: Sadraca, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Altíssimo Deus, sai e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e reuniram-se aos príncipes e governantes e os capitães e os conselheiros do rei. Viram estes homens e sobre seus corpos, olha só, o fogo não teve poder, nenhum fio de sua cabeça chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram, nem o cheiro, olha os detalhes, irmãos, nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e mudaram a palavra do rei
e cederam os seus corpos para que não servissem a nem e nem adorassem a qualquer outro deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto que todo povo, nação ou língua que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortado em pedaços e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar desta forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Agora vamos observar aqui no capítulo 14, no capítulo 4. Capítulo seguinte. O rei Nabucodonosor, para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu achei por bem mostrar os sinais e maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito para comigo. Ou seja, ele teve uma experiência com Deus aqui. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas e o seu reino e o reino eterno. Olha as revelações que o Nabucodonosor está tendo. E o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, versículo 4, estava em repouso em minha casa e repousando em meu palácio. E eu tive um sonho que me atemorizou. E aqui ele vai seguir novamente, ele teve um sonho. Qual que é o problema aqui, irmãos? Que este sonho que ele teve, ele vai novamente buscar ajuda agora, novamente, dos astrólogos, dos adivinhos e todos aqueles sábios do seu império. O que que isso me mostra, irmãos? Ele recém teve uma experiência com Daniel, teve uma experiência com os três amigos. Bendisse o nome do Senhor, fez um decreto, mas em seu coração ainda a sua mente não tinha sido transformada, porque a sua forma de agir ainda estava como a antiga forma que ele andava, fazendo as mesmas coisas. O que que isso nos mostra também na prática, irmãos? Que Deus estava se apresentando para ele, querendo ter um relacionamento com Nabucodonosor. Porque primeiro foi um sonho para ele, não foi para Daniel que ele deu o sonho. Foi para Nabucodonosor. Agora, novamente, ele deu um sonho. E o que que ele está fazendo? Ele está buscando recursos em outras pessoas. Por isso, irmãos, né? Eu sempre, só abrindo um parênteses aqui, seguido a gente conversa com a Fábio, que muitos vêm às vezes falar né, seus sonhos, contar os seus sonhos para a Fábio, para nós aqui, pedindo às vezes, né, uma luz sobre, né, o que quis dizer no sonho. Mas você já parou para pensar que quando o Senhor te dá um sonho, ele está querendo ter um relacionamento com você? E às vezes você está tendo o mesmo comportamento do que Nabucodonosor, recorrendo a outro? O porquê talvez que nós recorremos ao... Não que nós não podemos, eu não estou dizendo aqui para que, né, pare isso, que não pode, mas o porquê que muitas vezes nós não conseguimos identificar um sonho que Deus nos dá? Porque nós não estamos na mesma sintonia. A Bíblia diz que Deus é espírito. E se nós não estivermos em espírito, nós não conseguimos nos conectar com ele, nós não conseguimos compreender a forma com que ele fala. Eu vejo muito aqui, irmãos, que trazer o exemplo aqui, né, do Joaquim, que às vezes nós estamos lá, agora nem tanto porque ele já está falando muito melhor, mas tinha muitas vezes que às vezes ele falava uma palavra e nós não entendia. E aí nós chamava a Sofia. E a Sofia disse, ele quis falar tal coisa. Só que aí o que acontece? Quando a Sofia nos revelava o que ele estava querendo falar, eu já entendia, pô, quando ele fala isso, ele está querendo falar sobre isso. Ou seja, eu aprendi a forma com que ele estava falando. E quando ele falava de novo, eu já compreendia. Aí eu não precisava de um terceiro para me relacionar com ele. Eu me relaciono direto. Quando ele me fala, eu compreendo. Qual que é o nosso problema? É que nós sempre dependemos de um terceiro para nos relacionarmos com Deus. E nisso nós não aprendemos a ter intimidade. E veja que Deus estava se apresentando para Nabucodonosor.
Mas Nabucodonosor sempre se recorria a terceiros. E aquele que tinha intimidade com Deus compreendia as coisas de Deus, que era Daniel. Então isso serve para os nossos dias. Porque muitas vezes Deus vai falar e nós não vamos compreender. E claro que nós podemos buscar a ajuda dos irmãos, lógico. Mas o que eu trago aqui é para que a gente não viva uma vida inteira dependendo de terceiros. Porque Deus, ele habita em nós, se ele veio habitar em nós, é porque ele quer um relacionamento íntimo e pessoal, individual com cada um. Então não tem problema se você ainda não compreende como é que Deus fala com você, mas que você se esforce para aprender, para que aí você tire o terceiro e se relacione diretamente com ele, assim como ele estava tentando falar. Aí Daniel agora tem a revelação. E que revelação é essa? É sobre a árvore. Nabucodonosor sonha com uma árvore grande, imensa. E aí Daniel vai ter a revelação dessa árvore, falando que na verdade essa árvore era o próprio rei. E que essa árvore onde que todos se aninhavam, todos os animais buscavam a sua sombra, todos os animais vinham repousar sobre seus galhos, ou seja, toda a terra vinha sobre ele. Que essa árvore seria cortada, que viria um anjo e cortaria essa árvore. Tanto é que ele revela aqui, ó, no versículo 22. Aquela árvore, majestade, é o Senhor mesmo. O Senhor cresceu e se tornou muito forte. E aí vem um anjo e corta essa árvore. E aí, olha o que ele vai falar aqui. Versículo 20, vamos voltar um pouquinho ali. Ele diz assim: a árvore que tu viste, que cresceu que cresceu e se fortaleceu, cuja altura alcançou o céu e cuja a visão dava para toda a terra, cujas folhas eram belas e o seu fruto abundante, e nela alimentou a todos, sobre o qual os animais do campo habitavam, e sobre cujos ramos e as aves do céu tinham sua habitação. És tu, ó rei, que cresceste e te tornaste forte, pois a tua grandeza cresceu e alcançou o céu, e o teu domínio até os confins da terra. E quanto à visão do rei, de um vigia e um santo descendo do céu, e dizendo: ponde a árvore abaixo e destrua, porém, deixa um toco, e suas raízes na terra com um grilhão de ferro e bronze, na terra, na terra grama do campo, e se umedeça com o orvalho do céu, e esteja a sua porção com os animais do campo, até 7 tempos passarem sobre ele. E aqui ele finaliza. E aí, olha só, no versículo 29, ele vai dizer assim: ao final de 12 meses, olha só, um ano depois, ao final de 12 meses, passeando no palácio, o rei da Babilônia, o rei falou e disse: deixa eu só ver que eu me perdi aqui. Não é esta, versículo 30, não é esta a grande Babilônia? E olha só como ele começa a enfatizar que eu construí para ser a casa e o reino pela força do meu poder e para a honra da minha majestade. O que ele estava fazendo? Tomando agora a glória para si. O meu reino, para a minha majestade, eu que fiz. E enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo: ó rei Nabucodonosor, a ti se fala, o reino apartou-se de ti, e eles irão tirar-te de dentro dos homens, e a tua habitação será com os animais. Aqui está se cumprindo o que foi falado a respeito da árvore.
esse toco com esse grilhão aqui que ia se molhar, né, com o orvalho, é isso aqui que está acontecendo. Eles te farão comer grama como bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Na mesma hora, a coisa cumpriu-se sobre Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens e comeu grama como boi, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até os seus cabelos cresceram como penas de águia, e as suas unhas como garras de pássaro. E aí o fim do Nabucodonosor. E aí, versículo 34, ele vai dizer assim: E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos ao céu, e o meu entendimento retornou a mim. Veja, foi o Senhor que fez com que o entendimento dele retornasse para ele, para que ele recuperasse esse entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração em geração. E aí, a partir do 35, você vai ver ele fazendo uma confissão, um testemunho. E todos os habitantes da terra são considerados como nada. O que ele está falando aqui? Ele está se humilhando, reconhecendo quem ele é. E todos os habitantes da terra são considerados como nada. E ele faz conforme a sua vontade, no exército do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhe: o que fazes tu? Quantas vezes nós falamos isso para Deus? Deus, tu não me está vendo eu aqui? O que tu está fazendo que não está me ajudando? Que não está me tirando dessa situação? Não está olhando para mim? Não me amas mais? 36. No mesmo momento, a minha razão retornou para mim, e para a glória do meu reino, minha honra e o meu brilho retornaram para mim. E os meus conselheiros e os meus senhores buscaram, e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e honro o Rei do céu, cuja todas as obras são verdade e os seus caminhos, juízo. E aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Ele experimentou isso na pele. Aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Por quê, irmãos? Porque isso é Deus do princípio. Foi assim que Lúcifer caiu, pelo orgulho, por elevar o seu coração. Na verdade, se você observar, todos os, todos os impérios expressam o que Lúcifer passou, de uma certa forma. Buscando poder, buscando se elevar, querendo a glória para si, sendo altivos. E é isso. Eu vou falar brevemente, porque do capítulo 5, porque nesse capítulo 5 é aonde se encerra o reino, esse reino da Babilônia, aonde é cortado. Porque aqui agora, no capítulo 5, vai entrar um outro reino, outro império, outro imperador, no caso, no reino da Babilônia, que é Belsazar. Esse Belsazar, o que ele fez? Ele quis dar uma festa, quis encher a cara, em outras palavras, né, com umas 1.000 pessoas. Qual que foi o problema? Quem lembra aqui que nós falamos nos primeiros dias que quando Nabucodonosor trouxe cativo o povo de Judá, ele trouxe também alguns cálices de ouro, os potes de ouro, as coisas de ouros do templo. Vocês recordam? Se você ler lá Daniel capítulo 1, você vai relembrar que ele traz as pessoas e também traz alguns utensílios de ouro. O que esse Belsazar faz?
ele quer fazer essa festa, essa bebedeira, com os utensílios do templo do Senhor. Acha que vai dar boa coisa? Claro que não. Aí você vai ver que, ao mesmo tempo que ele estava celebrando, quando eles começam a fazer isso na mesma hora, no versículo 4 ele vai dizer assim, e ele, 5, capítulo 5, versículo 4. Eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, e de madeira e de pedra. Olha só, isso eles estavam fazendo com as taças de ouro, com as coisas do Senhor, que eram consagradas para o templo. No versículo 5 ele vai dizer assim, e na mesma hora surgiu dedos. Então veja, eles estão aqui, ó, bebendo, estão se fartando. Na mesma hora, uma mão começa a escrever na parede. E ele vai dizer que surgiram dedos e uma mão de um homem escrevendo de fronte do castiçal sobre o cal da parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. Então mudou-se o semblante do rei, e os pensamentos o atribularam, tanto que as juntas dos seus lombos se frouxaram, e os seus joelhos batiam um contra o outro. E o rei bradou, ordenando que trouxesse os astrólogos, olha só, novamente, os astrólogos, os adivinhos, né, os caldeus, os adivinhos. E o rei falou e disse aos homens sábios da Babilônia, aquele que ler o escrito e aquele vai fazer um monte de promessa. Quem que veio trazer a revelação de novo? Aquele que tinha a intimidade. E aí aqui, a partir do versículo 24, Daniel, então, ele vai revelar aqui para o rei, rei. Vai dizer assim, ó, então, dele foi enviada a parte da mão e escrito foi esta escrita. E este foi o escrito que se escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação do escrito. Mene, Deus contou o teu reino e o finalizou. Ou seja, encerrou o reino da Babilônia. Tekel, tu foste pesado nas balanças e encontrado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e dado aos medo-persas. Né? E aqui ele vai continuar ali finalizando. Tanto é que nós já lemos na outra semana, né? Ele vai dizer assim no versículo 10, naquela noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o medo, tomou o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Amém, irmãos?